Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há um assunto na Bíblia que desperta muito a curiosidade ou a opinião de estudiosos. É a respeito da soberania de Deus sendo usada para endurecer o coração de alguém. Nós temos em Êxodo, no capítulo 14, o Senhor dizendo para Moisés falar aos filhos de Israel que retrocedessem e se acampassem ali diante do mar, diante de Baal-Zefon, e avisou que o faraó viria atrás deles e que o faraó iria pensar o seguinte: Deus revelando que o faraó pensaria o seguinte: os filhos de Israel estão desorientados, o deserto os encerrou. Então, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Mais adiante o Senhor diz: não os temais, vede o livramento que o Senhor hoje vos dará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Então, são situações interessantes que nós vamos analisar, sem esgotar o assunto, é claro, como Deus endurece o coração de uma pessoa. Quem é que endurece? É ela própria ou é Deus? Deus só avisa. Não, nós entendemos que Deus dirige as circunstâncias sem ferir o livre-arbítrio das pessoas. Quando Deus levanta um militar para comandar, para governar, Deus está aproveitando, digamos assim, a índole violenta daquela pessoa para cumprir uma determinada missão. Não é Deus que mandou a pessoa ser violenta. A pessoa já é por ela mesma. Deus está usando a índole daquela pessoa para cumprir uma determinada missão. Deus usa a índole de Satanás. Satanás é o mentiroso, pai da mentira. Ele quer matar, roubar e destruir. Deus não manda Satanás fazer isso. Ele simplesmente deixa. Ele move as circunstâncias. Eu costumo usar a expressão: Deus abre a porteira para Satanás entrar e fazer aquilo que ele gosta de fazer, que naquele caso vai cumprir uma missão de Deus. Vamos exemplificar. Um crente está rebelde contra Deus, precisa levar umas palmadas de disciplina de Deus. Deus diz: Satanás, pode discipliná-lo. E Deus libera, permite que Satanás vá. Satanás sempre vai querer fazer o mal. É da índole dele fazer o mal. E o inimigo vai e perturba a vida daquele crente que sofre. Isto é bíblico. Está na Bíblia em muitas situações. Por exemplo, Pedro, Jesus diz: Pedro, Satanás requereu você para peneirar. Eu, porém, intercedi por ti, ou seja, eu permiti em certo grau, não totalmente, para destruir a sua vida. Em muitos casos da Bíblia nós vemos isto exemplificado. Satanás tem a permissão de Deus para fazer certas coisas, já é da índole dele fazer aquilo. Deus usa as pessoas com suas características. Por exemplo, Deus costuma chamar para evangelista uma pessoa que é falante. Ela já tem uma natureza falante. É uma pessoa que Deus
direciona, dirige pelas circunstâncias para que ela vá evangelizar. Não é que Deus esteja obrigando aquela pessoa a ser assim. É da índole natural dela aquilo. O faraó já era mau, soberbo, e Deus apenas dirigiu as circunstâncias. Fez com que o faraó pudesse entender que perdeu toda a força de trabalho dele, toda a mão de obra que eram os escravos israelitas. Com a permissão que o faraó deu para eles irem embora, o faraó tinha perdido em todo o Egito aquela mão de obra escrava. Deus apenas moveu as circunstâncias para que o faraó visse aquilo. Qualquer governante no lugar do faraó faria a mesma coisa. Qualquer governante no lugar de faraó faria a mesma coisa. Deus dirigiu as circunstâncias. Assim nós entendemos que Deus endureceu o coração de faraó para que perseguisse os israelitas. E Deus disse: agora sim, eu vou preparar uma armadilha. Eu vou fazer com que seja evidente a necessidade deles perseguirem Israel. Eu vou abrir o Mar Vermelho, 40 metros de profundidade, o caminho preparado por Deus no fundo do mar. Deus abriu o Mar Vermelho, Israel passou e ficou evidente para os egípcios que vinham atrás que eles tinham que perseguir Israel. Aquilo ficou claro. Deus não obrigou os egípcios a perseguirem, mas ele mostrou aos egípcios que era interessante perseguir. Qualquer governante no lugar do faraó faria a mesma coisa, perseguiria Israel e entraria no Mar Vermelho adentro, atrás de Israel, perseguindo. Isso de noite. A passagem pelo Mar Vermelho foi durante a noite. Mas Deus agiria. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho teria o direito de fechar o Mar Vermelho após a passagem do seu povo de Israel. E foi o que Deus fez. Ele abriu o Mar Vermelho para Israel passar, ele fechou o Mar Vermelho depois que Israel passou. E os egípcios ficaram ali afogados. Como eles estavam revestidos de armaduras e carros pesados, coisa de ferro pesadas, eles não boiaram. Eles morreram afogados ali. O exército, a gente não sabe o número de soldados que estavam com o faraó, mas foram todos mortos ali, afogados. Em nenhum momento Deus feriu o livre-arbítrio. Deus não obrigou a fazer, mas Deus mostrou que não tinha outra saída. Deus moveu as circunstâncias para que o faraó entendesse aquilo. Bom, isto é uma característica a respeito da natureza de Deus. Ele sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele criou o homem à sua própria imagem e semelhança, dotado de poder decisório. Deus dotou o homem, o ser humano, de poder de decisão. Ele não nos obriga, ele não nos proíbe, não nos impede de fazer alguma coisa, mas ele mostra circunstâncias que convencem o homem. Isto é, a atuação de Deus na sua soberania. Algo vai ficar tão claro, tão evidente, que você não vai ter outra conclusão senão partir para fazer aquilo, seja para o bem, seja para o mal. Deus tem o poder, continua tendo nas mãos o poder de mudar as circunstâncias. Ele é ainda o dono do universo. Ele muda as circunstâncias, faz chover, faz dar um sol muito forte. Ele tem poder e continua usando esse poder. A única coisa que ele não faz é obrigar uma pessoa a fazer algo e nem proibir essa pessoa de fazê-lo. Deus continua respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Mas para ele endurecer o coração de alguém é fácil.
fácil, é só mover as circunstâncias para esse alguém entender que aquilo é o mais óbvio, é o mais claro, é a maneira de Deus agir. Daí nós entendemos como Deus endureceu o coração de Faraó, mostrando que economicamente, como um governante, ele não podia nem pensar em perder aquela mão de obra escrava que eram os hebreus, os israelitas. E ele então partiu. Qualquer governante no lugar de Faraó faria a mesma coisa. Vamos procurar entender como Deus age sem ferir o nosso livre-arbítrio, mas em você também, para o bem. Não espere que Deus vá obrigar você a fazer alguma coisa, e não fique parado esperando que Deus é quem vá empurrar você para evangelizar. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai mostrar as evidências, um monte de gente carente, necessitada do evangelho na sua frente, e você. Deus vai mostrar que não tem outro jeito, você tem que ir lá e salvá-los e falar do evangelho para eles. É assim que Deus vai fazer, mas a decisão vai continuar sendo sua, somente sua.